Vamos falar de simulação? Olá, engenheiros! Sou o Thiago Faria e este é mais um episódio do podcast Kai Talks. Esse podcast é um espaço para bate-papos descontraídos com profissionais de diferentes áreas e sempre trazendo algum tema que envolva simulação computacional. Bom, para começar a falar do episódio de hoje, eu vou falar sobre o desenvolvimento de produto. Bom, o processo de desenvolvimento de um produto de engenharia ele é bastante conhecido por nós engenheiros. Primeiramente, nós iniciamos com um projeto conceitual, onde as ideias e diferentes configurações são testadas e avaliadas. Na etapa seguinte, partimos para o projeto detalhado, onde já temos uma configuração inicial definida e avançamos nos detalhes do projeto. Nessas etapas iniciais, a simulação computacional tem uma importância enorme. E os benefícios que ela proporciona são indispensáveis na engenharia atual. E com o seu projeto definido, partimos para a etapa de produção. E como garantir que o produto projetado será exatamente igual ao produzido? E quais são os cuidados que precisamos ter na fase de projeto para evitar problemas durante a produção? E quando produzimos em massa nossos produtos, como que mantemos a qualidade intacta? E para falar sobre esses temas, nós convidamos hoje o engenheiro Pedro Galiano. O Pedro é engenheiro aeroespacial formado pela Universidade do Vale do Paraíba, com especialização em comandos de voo, sistemas hidráulicos, sistema de combustível, gerenciamento e controle de qualidade, e com MBA em gestão industrial pela FGV. Ele atuou como engenheiro de sistemas, engenheiro de suporte ao cliente e líder de qualidade pela Parker na Embraer, para promover a assistência técnica nos componentes e sistemas instalados nos aviões da Embraer. Ele atualmente trabalha na Boeing, na região de Seattle, como gerente líder de qualidade dos produtos Parker que equipam as suas aeronaves. Então, o formato de hoje do episódio ele será nos moldes da nossa primeira temporada, que será aqui online, pois, claro, o nosso convidado ele está falando diretamente de Seattle, nos Estados Unidos. Então, Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Thiago, boa tarde, obrigado a você aí pelo convite, agradeço muito aí a oportunidade de poder discutirmos um assunto muito importante, dois assuntos que é simulação e qualidade. Excelente. E Pedro, tem uma primeira pergunta que assim, a gente sempre gosta de fazer para os nossos convidados aqui no Kai Talks, que é saber como que você começou a sua carreira na engenharia, quais foram suas motivações, como é que foram esses passos, os primeiros passos. Conta um pouco para a gente aí como é que foi esse seu início na engenharia. Muito obrigado, Thiago, acho que é uma excelente pergunta. Primeiramente, eu venho de uma família que meu pai trabalhava com ônibus, meu avô trabalhava com ferramentas, ele fazia ferramentas, ele trabalhou com tornearia mecânica, então desde pequeno eu sempre tive contato com máquinas, com ferramentas, com equipamentos, com critérios, com montagens, com testes. Então, assim, desde pequeno eu sempre tive esse interesse e curiosidade em trabalhar com máquinas, em trabalhar com ferramentas, com processos. E também, desde pequeno, eu tive esse interesse por engenharia aeronáutica. Então, assim, desde que... Indiretamente, a engenharia sempre teve ali no seu dia a dia? Sempre teve no meu dia a dia. E aí, logo, quando eu completei 18 anos, eu fui servir o Exército Brasileiro em Taubaté, na aviação do Exército. Lá fiquei praticamente 3 anos. E foi lá que eu tive o primeiro contato com máquinas que voam, com helicópteros. Voei bastante com o pessoal, acompanhei inspeções, conversava com os pilotos, com os mecânicos de voo, tive contatos com engenheiros do IME, que acompanharam vários projetos na época na aviação do Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro, ele, de certa forma, foi uma escola, e lá que deu os primeiros passos na aviação. Nossa, muito legal. E é uma oportunidade única, porque ali a engenharia do Exército ela é de altíssimo nível, né? Então você estava em contato com engenheiros de excelência. Então, você ter essa motivação vinda de engenheiros de tanta qualidade é um privilégio, né? Sim, com certeza, Thiago. Foi lá que eu comecei a pensar e a projetar ter essa ideia de começar a cursar engenharia aeronáutica.
Muito bom. E Pedro, agora você... Bom, para quem não sabe, na verdade, o Pedro, eu conheço ele muito bem, que o Pedro ele foi meu colega de turma aqui na Univap, nós nos formamos em engenharia aeroespacial juntos, né? Então eu pude acompanhar essa carreira, a evolução, desde a época que ele fez estágio até a primeira oportunidade como engenheiro e, bom, ele sempre foi um excelente aluno e sempre que teve oportunidade, agarrou as oportunidades sem pensar duas vezes e hoje ele está aí nos Estados Unidos como engenheiro, um gerente de engenharia da área de qualidade. E Pedro, como que é ser engenheiro nos Estados Unidos? Como é que está sendo essa experiência internacional? Você liderar uma equipe? Como é que está sendo essa experiência? No geral, Thiago, está sendo uma excelente experiência, estou aprendendo muito. É uma nova, para mim isso daqui tudo é novo, estou aqui há 2 anos, cultura é diferente, os processos são distintos. Nós tivemos também essa questão da pandemia que tive uma certa dificuldade no início, porque logo que eu cheguei aqui, eu peguei o primeiro lockdown, então é importantíssimo quando você trabalha com engenharia, você ter contatos com pessoas, etc. Mas logo Imagino que após o o baque primeiro... inicial tenha sido bem grande, assim, de você chegar num país novo, numa cultura nova e não poder ter esse contato para vivenciar, para entender um pouco mais da cultura. Foi uma imersão muito atípica, né? Sim, eu cheguei aqui há 2 semanas antes do primeiro lockdown. Foi até interessante o primeiro contato que eu tive com a Boeing, já causou uma certa impressão, porque logo que eu comecei na Embraer, comecei a carreira, comecei a entrar nesse mundo de engenharia da qualidade, de processos e testes, etc. Um dia antes de eu iniciar minhas atividades na Embraer, eu visitei o site da Embraer, mas do lado de fora. E aí, quando eu cheguei no F-220, que é uma hora hangar, o que lá causou uma impressão, É muito imponente, né? a hora que eu cheguei lá e fiquei observando aquele hangar, uns aviões do lado de fora, eu nunca tinha visto algo antes. E interessante que após 10 anos, eu participei desse processo seletivo, etc., mudei para os Estados Unidos e o meu vice-presidente na época, ele falou, olha, você vai desembarcar do avião e você vai pegar o carro e você vem direto para o escritório, que a gente vai ter a primeira reunião, a gente vai passar as primeiras ações para você. Então, foi muito intenso todo esse processo. Então, logo que eu entrei, logo que eu passei meu crachá, etc., teve um processo aqui na entrada da Boeing, em Everett. A hora que eu entrei com o carro, eu tive essa mesma sensação que eu tive há 10 anos lá na Faria Lima, em São José dos Campos. A hora que eu olhei aquele hangar gigante e na frente um 747-8, só com o nariz para fora. A planta de Everett é a maior fábrica do mundo. E nessa região, o tempo aqui não ajuda muito, sempre nublado, chove muito, etc. Então, como tinha umas nuvens, o teto do hangar do 747 era tão alto que desaparecia nas nuvens. Então, a hora que eu parei o carro, fiquei observando a magnitude de tudo aquilo lá, eu falei, uau! E aí eu ajustei o crachá novamente e fui lá conhecer um novo chefe, ter as primeiras reuniões para discutir os assuntos, etc. Mas, assim, a primeira impressão foi de... Tudo aqui é muito grande. Então, no que diz respeito a processos, aviões, a escala é diferente se você comparar com a Embraer. Eu imagino que você ajeitou ali o crachá e falar pronto para mais 10, 20 anos aí de desafios, né? Mas os desafios foram enormes. E uma outra questão é a questão da cultura deles. A questão cultural deles é um pouco diferente, então você precisa ganhar a confiança deles. Então você vai chegar, você vai ter uma série de atividades, reuniões, relatórios, etc. E você tem aqui uma questão, as pessoas são conservadoras, a maioria dos engenheiros seniors, dos gerentes são na casa dos 60, então você vai precisar mostrar trabalho técnico por um certo tempo, para depois você ir ganhando aos poucos essa confiança deles. Eu lembro que logo na segunda ou na terceira semana, eu recebi um colega meu me chamou e me disse assim, olha, as pessoas estão ligando aqui, estão perguntando, who is this Brazilian guy?
Então foi aí que eu tive Mas a primeira notificação que ia levar um tempinho para poder ganhar a confiança deles. mas eu acho que um ponto de vista interessante também é que você veio de uma carreira de 10 anos de Embraer, né? E a Embraer é uma empresa brasileira, uma empresa nacional e muito reconhecida no setor aeroespacial. Então, no setor aeronáutico, no mundo inteiro, é uma das maiores fabricantes, a segunda maior fabricante, a terceira maior fabricante de aeronaves comerciais do mundo. Então, eu imagino também que a sua carga técnica tenha sido vista com um respeito muito grande quando você chegou, né? Então, essa sua experiência dentro do setor aeronáutico no Brasil foi de muita importância para sua recepção aí nos Estados Unidos, né? Com certeza, Thiago, isso é um excelente ponto, essa questão da cultura aeronáutica. Nós, no Brasil, nós temos uma cultura aeronáutica muito forte. Ao longo dos 50, 60 anos aí, nós desenvolvemos um conhecimento técnico, um conhecimento específico, principalmente no que diz respeito à engenharia aeronáutica, engenharia aeroespacial, muito forte. Se você for nos principais OEMs, Airbus, Bombardier, Boeing, você vai encontrar brasileiros na alta gestão, você vai encontrar brasileiros em praticamente todas as áreas da engenharia aeronáutica, porque nós desenvolvemos uma cultura única, e isso, o mundo reconhece isso. Até na Ásia, nos projetos que você tem na Ásia, na China, no Japão, a maioria desses projetos aeronáuticos, você tem muitos brasileiros envolvidos. Lugares que você não imagina nesse mundo, onde tem algum projeto aeronáutico, você vai ter algum brasileiro por trás disso. E eles reconhecem, eles sabem disso. E é um motivo de orgulho. É um motivo de orgulho muito grande aqui para nós brasileiros. Agora, Pedro, a gente está falando da Boeing, da sua experiência, né? E todo mundo sabe, a gente já comentou aqui, que a Boeing ela é uma líder mundial nesse setor aeronáutico, né? Porque ela é a principal fabricante de aeronaves comerciais do mundo, né? E você teve a vivência tanto na Boeing quanto na Embraer. E quando você compara o processo de desenvolvimento de novos produtos, ou de produtos no geral, e sobre esse processo de produção, como é que você compara esse processo na Boeing com esse processo na Embraer? Tem muita diferença? Quais são as principais comparações que você poderia trazer aqui para a gente? Então, Thiago, é muito diferente. Primeiro que essas duas empresas que você mencionou, elas fabricam produtos distintos. Então, você pega os aviões da Embraer, são jatos regionais. E aí você pega Apesar de serem aeronaves, para quem é do lado técnico, são dois produtos completamente diferentes, né? Completamente diferente, com requisitos diferentes, com certificações distintas, então assim são produtos distintos. Já começa por aí. Ambas empresas elas fabricam produtos distintos. E aí você pega os processos os processos são distintos, porque você tem uma escala maior aqui na Boeing de produção. Então, naturalmente, muda muito o processo. As pessoas. E outra diferença, se você fizer um comparativo de alto nível entre a Boeing e a Embraer, a questão, na Embraer, nos jatos comerciais, você tem uma concentração. A montagem, entrega dos aviões e o primeiro voo de produção é feito num site só. Então, aqui na Boeing, você tem o 737 MAX, que é montado em Renton. Depois você tem o 747, o 777, 767, que é montado aqui em Everett. Os aviões maiores, eles são montados em Everett. E o 737 MAX é montado em uma outra planta. Depois você tem um 787 que é montado em outro estado, do outro lado aqui dos Estados Unidos. Então, e aí você tem outros sites, por exemplo, tem um outro site aqui próximo em Kent, em Washington, que eles montam os motores do 737. Então, você não tem essa concentração. Na Embraer Faria Lima, eu lembro que tinha, 17 mil funcionários num ambiente só. Então, lá você tinha um restaurante comum para as pessoas, para os técnicos. E tinha um segundo restaurante, se você quisesse pagar um pouquinho mais, você tinha um diferencial. Aqui na Boeing, cada um traz a sua alimentação. Então, transporte também não tem. Você não tem, por exemplo, os ônibus que transportam os funcionários. Mas é uma questão deles, né? É uma questão
cultural É uma deles. cultura laboral diferente, né? É uma cultura laboral diferente, não tem nem como comparar isso. E aí, uma outra diferença, por exemplo, como a Embraer transporta a fuselagem dos jatos através de caminhões. E aqui, o 737, por exemplo, eles transportam a fuselagem através de trilhos. Então, você tem os vagões que a entrega demora, sei lá, eu estava lendo esses dias que praticamente a distância entre o site de rental até a planta onde é feita a montagem dessas fuselagens, 3.000 quilômetros praticamente. Então é 3 uma mil jornada, quilômetros. praticamente. Então é uma É jornada muita coisa. fazer a entrega dessas fuselagens através de vagões. Então, como eu disse no início, são empresas distintas, com processos distintos. Para quem não está na área, acho que é tudo a mesma coisa, mas não é. É muito diferente. Tem uma diferença bem grande, né? Tem muita Um diferença. ponto bem interessante é que eu tenho certeza que tanto a Embraer quanto a Boeing, elas utilizam muito da simulação computacional, FEA, CFD, eletromagnetismo, tudo para desenvolver seus produtos, né? A Embraer, ela tem talvez, eu peço para você confirmar, uma frequência maior em desenvolvimento de novos produtos, enquanto a Boeing ela já tem produtos consolidados que há muitos anos sofrem algumas alterações, algumas atualizações, né? E você vê que realmente, eu sei que tanto a Boeing quanto a Embraer são clientes ANSYS, né? A Embraer é nossa cliente aqui da E3S, a Boeing ela utiliza a ANSYS como uma ferramenta de simulação computacional, e você vê essa presença da simulação computacional no desenvolvimento dos novos produtos, é, tanto na Embraer quanto na Boeing? Então, Thiago, é um ponto interessante, porque se você olhar só para o avião, você está vendo um produto de alto nível, mas você tem que entender que o avião tem muitos componentes. Então, os fornecedores críticos, motor, comandos de voo, sistema hidráulico, combustível, trem de pouso e outros componentes, você precisa fazer o uso da simulação. Então, você precisa ter uma modelagem, depois você precisa simular o seu produto, porque você tem uma infinidade de componentes complexos que você precisa fazer essa simulação. Então, assim, a Boeing tem um alto nível, mas você tem depois os fornecedores que eles fazem uso dessa ferramenta. Hoje, se você atua na indústria aeronáutica, você precisa ter um departamento que vai fazer a modelagem, depois simulações. Você vai ganhar tempo, você vai ter um produto mais eficiente, você vai ter um produto mais seguro. Então, os ganhos são infinitos, mas assim, você tem que entender que você tem uma cadeia produtiva por trás de cada avião. E aí, por trás dessa cadeia de fornecedores, você tem componentes complexos que às vezes a gente nem imagina que tem aquele componente que passou por um processo de simulação e testes bem complexos. E são componentes muito críticos, né, na operação da aviação. É engraçado que quando a gente fala de desenvolvimento de produto no setor aeronáutico, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, bom, CFD, bom, a gente pensa ali naquela análise aerodinâmica, na asa, a gente pensa ali, e se tiver o winglet ou não, com spoiler, com flap, tudo, a gente pensa nessas análises do ponto de vista aerodinâmico. Mas, na verdade, imagina esses componentes que você comentou, né? Cada componente hidráulico, ele passa por um processo de desenvolvimento bastante complexo, né? E tem que ser muito cuidadoso, porque um componente hidráulico ali que não funcione, ele pode realmente causar um acidente. Então, o nível de crítico de complexidade, né? E o quão crítico podem ser esses componentes é muito importante. E eu tenho, assim, absoluta certeza que a simulação computacional, ela faz todo um papel extremamente importante nessa parte do desenvolvimento, né? Desenvolvimento e aprimoramento também desses componentes quando há necessidade. Exatamente, Thiago. Esse também é um excelente ponto, porque depois que você modela, depois que você faz as simulações, depois que você cria o protótipo, depois que você testa, depois que você passa por todo o processo de certificação, que você certifica, depois que você recebe o certificado para iniciar a produção do seu produto, vale lembrar que na indústria aeronáutica você precisa testar um componente hidráulico.
você monta o componente hidráulico, depois você tem requisitos de teste. Então, cada componente você precisa testar e os requisitos ele vai simular as condições do avião. Então, se tiver algum problema, você detecta ali durante o teste funcional daquele componente. Então, e aí cada componente ele vai ter um certificado de conformidade único para aquele número de série. Você trouxe um ponto bem importante, né? Que foi até um dos comentários que eu fiz logo no início desse episódio. Que quando a gente desenvolve um produto, né? A gente precisa garantir que esse produto, na hora que for produzido, ele vai ter aquela qualidade esperada, né? E você, como sendo um engenheiro de qualidade, quais são as principais dificuldades, né, que a gente encontra para que essa qualidade desejada ela seja mantida durante todo o processo de produção? Quais são esses principais desafios para a gente manter essa qualidade? A primeira coisa, Tiago, quando a gente fala de qualidade, é importantíssimo esclarecer um ponto aqui. Para nós que somos engenheiros, o que seria qualidade? Qualidade é conformidade com os requisitos. Então, quando você Exato. inicia a produção de um produto, você vai ter requisitos, você vai ter parâmetros para cada etapa do seu processo. E aí, uma questão bem difícil e complexa que cada empresa ela tem que ter um processo bem robusto de gerenciamento da qualidade, de controle da qualidade. Você tem problemas, um dos problemas críticos é a variabilidade. Você não pode ter variação no seu processo. E aí você tem que entender cada processo e você tem que buscar melhorias contínuas, você tem que analisar cada processo. Se você tem ferramentas no mercado como o controle estatístico do processo, onde você, cada etapa do seu processo, você consegue coletar dados, depois analisar se você tem uma variação mínima, mesmo às vezes o seu teste, a sua montagem estando dentro do seu, você tem um mínimo máximo, mesmo às vezes estando dentro do mínimo máximo, mas se você tiver muito próximo, um ciclo muito próximo do mínimo do máximo, quer dizer que você tem alguma variação no seu processo, aí você precisa ir para a linha de produção, você precisa auditar os processos, você precisa mapear os processos. É importantíssimo, não só a engenharia, os engenheiros, como os técnicos da qualidade, acompanhar, sempre revisitar os processos, mas também como os gerentes, os diretores. Se você pegar grandes fabricantes, aí, a Toyota, etc., e outros, a alta gestão, eles iniciam, os diretores, os executivos, os vice-presidentes, eles iniciam o trabalho no Gemba Walk, que eles falam que é você ir até a linha de produção, ir até a linha de montagem, analisar quais são os pontos críticos, analisar os números, analisar os processos, ver se teve algum refugo, analisar se houve alguma variabilidade especial ou uma variabilidade comum ao processo. Então, é importantíssimo administrar, entender o seu processo e colocar barreiras de proteção para que você não tenha variabilidade no seu processo. E a indústria 4.0, eu tenho certeza que ela está tendo um papel super importante, né? Então, a IoT, essa comunicação entre todas as linhas de produção, entre cada um dos processos se comunicam, entre diversas outras áreas da indústria 4.0. Como é que está sendo essa evolução da tecnologia em relação a manter a qualidade do produto? Esse é um ponto interessantíssimo, Thiago, e com a questão da pandemia, acho que acelerou mais essa questão de... Primeiro, você tem que entender que, às vezes, os processos de montagem na indústria aeronáutica, você recebe componente de fornecedores e você tem muita montagem manual, que requer muito conhecimento específico e muita precisão, e que requer anos de experiência, principalmente com às vezes, você fazer uma montagem muito específica. Então, aí você tem um fator humano. E aí, quando você tem um fator humano fazendo atividades manuais e repetitivas, aí você precisa colocar no seu processo tecnologia. Então, por exemplo, uma tecnologia que está entrando cada vez mais no mercado é um sistema de visão que faz uma inspeção, que pode fazer a mesma inspeção e, por exemplo, verificar um componente se está faltando algum subcomponente,
se tem risco, fazer uma medição rápida, verificar se tem alguma trinca, verificar se tem alguma falha no material, verificar se a identificação do material está correto. Porque às vezes o ser humano ele comete erros, Thiago, infelizmente. E aí quando você tem atividades Não tem repetitivas... como evitar esses erros, né, da ação humana. É impossível, né? É impossível. A gente tem que minimizar, né? E aí você precisa colocar barreiras no seu processo para fazer uma inspeção utilizando tecnologia. Por exemplo, o sistema de visão que estão utilizando com inteligência artificial, o sistema ele vai aprender. Se você insere no sistema 5 tipos de não conformidades que ele precisa inspecionar, trinca, risco, batida ou falta de alguma identificação incorreta, etc., o sistema, ele toda vez que ele vê alguma coisa que é diferente daquilo que você inseriu, ele também vai aprender. E aí eles estão inserindo nesse sistema de visão machine learning, deep learning, que o sistema, ele conforme ele vai coletando dados, ele vai aprendendo, ele vai aprender, ele vai desenvolver novos critérios de inspeção baseado em dados que o sistema coletou. Outra tecnologia muito interessante, que também é um pouco polêmico, digamos assim, que é um sistema, são vídeos, são câmeras que eles instalam no processo produtivo, com machine learning, com inteligência artificial, deep learning, que o vídeo, as câmeras vão capturar vídeos do seu processo. Toda vez que você faz uma atividade manual, o vídeo ele não vai focar na pessoa, ele vai focar no processo. Então, digamos que você montou um componente e você esqueceu de colocar um anel de retenção. Se você esqueceu de colocar um anel de retenção, quando você faz uma atividade muito repetitiva, o sistema vai detectar isso e o sistema vai notificar o supervisor que houve um erro naquela montagem. E além disso... sistema dedo duro. Então, é um sistema que ele vai monitorar o processo de montagem, ele vai te ajudar a você ter um processo de montagem mais eficiente e ele vai detectar erros que talvez você no seu dia a dia você passa despercebido. Essas novas tecnologias sempre trazem novos desafios, né? Então, como por exemplo, quando iniciaram as câmeras de monitoramento nas ruas, né, em prédios, todo mundo tem uma resistência inicial, poxa, mas aí vai virar um Big Brother, as pessoas vão ver tudo que eu estou fazendo, mas sempre tem essa resistência inicial, as pessoas, o ser humano tem que aprender a conviver com essas novas tecnologias, e uma tecnologia dessa, como você mencionou, ela faz com que você tenha uma eficiência muito maior, né? Então a qualidade do produto seja mantida de uma forma muito maior. São novos desafios, novos mundos, novos tempos, quer dizer, e a gente tem que se adaptar, né? Com certeza, Thiago. E assim, a gente vai precisar fazer mais uso da tecnologia, principalmente na indústria aeroespacial. Nós temos excelentes processos, só que a gente está vendo um maior número de novos sistemas para detecção de erros, esse sistema de monitoramento através de câmeras com inteligência artificial. Lógico que vai existir uma certa resistência, como você disse. Mas é um caminho sem volta, porque a qualidade é tudo. Não pode ter erro. Failure is not an option. Exatamente, Pedro. E agora a gente mudando um pouquinho aqui do assunto, mas ainda dentro todo esse processo, né? Eu sei que na Embraer você trabalhou bastante com aquisição de dados e ensaios, né? E esses dados, para nós que somos aqui do setor de simulação computacional, são extremamente valorizados, porque são os dados que a gente usa para verificar, para validar, para comparar os nossos resultados numéricos com os resultados experimentais, né? E quais foram esses desafios, os principais desafios que você encontrava na parte de aquisição de dados? Se você tiver essa oportunidade de contar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre esses momentos de trabalhar com sensores, como é que foi essa sua experiência? É uma excelente pergunta aí sobre como foi a minha experiência. Logo que eu entrei na Parker, eu entrei como engenheiro de sistemas. E o meu trabalho basicamente foi atuar nessa questão
que na época eles tinham um Iron Bird eles integraram diversos sistemas do avião e todos os dias eles rodavam simulações e testes e coletavam dados, e aí você simulava falhas, você inseria erros no sistema, e aí logo você observava o comportamento de atuadores, de componentes de comandos de voo, de componentes hidráulicos e outros. E assim, o maior desafio era, na época, que ele tinha que coletar esses dados e analisar esses dados. Análise de dados é algo extremamente importante. Eu diria que análise de dados, Thiago, porque você precisa interpretar, você roda os testes, depois você precisa pegar aquela enorme quantidade de dados e analisar, e depois tomar decisões baseadas nesses dados. Não é algo tão simples assim. Muitas pessoas pensam que, você coloca um sensor ali, outro ali, já vai dar todos os dados, já vai dar tudo do jeito bonitinho que você espera. Acho que não é bem por aí, né, Pedro? Não é bem por aí. E essa questão de análise de dados, tomada de decisões, verificar, validar, e depois você pegar aqueles dados e você transformar em uma ação para melhorar um produto, para otimizar um software, até você chegar nisso, você vai ter que tomar decisões, você vai ter que analisar muitos dados. Então, isso não é muito simples, Thiago. E como é que era a parte prática ali, quando você trabalhava com sensores? Tinha muito desafio na instalação? É uma área assim que muitas vezes o engenheiro de simulação não conhece, por isso que eu quero explorar um pouquinho disso em você. Eu vejo que muitas vezes o que não é legal, o engenheiro de simulação, ele fica um pouquinho desprendido da parte experimental. E em todos os nossos episódios, quando a gente fala de simulação da parte experimental, a gente fala que são duas metodologias que se complementam, que andam de mãos dadas. Então, quando o engenheiro de simulação tem acesso à parte experimental e vice-versa, o mundo da engenharia, esse processo de desenvolvimento, ele caminha de uma forma muito mais eficiente, né? Então, por exemplo, para capturar esses dados, para você adquirir esses dados, você encontrou como é que foi essa sua experiência, na parte prática mesmo, da mão na massa? É um processo demorado? É um processo fácil? É bem tranquilo você inserir ali os sensores, ou tem que tomar muito cuidado na hora de decidir aonde inserir o sensor? Como é que foi essa experiência prática? Então, Thiago, eu trabalhava muito nessa questão da interface entre os componentes eletrônicos, hardware, software. Então, para cada área específica, você tinha um grupo de especialistas. Você tinha um grupo que ia lá e instalava os sensores. Você tinha um outro grupo que criava os testes. Você tinha um outro grupo que rodava os testes. Você tem um outro grupo que analisava, fazia o V&V, análise dos dados. No meu caso, como eu trabalhava com essa questão de interface de hardware e software, toda vez que tinha uma modificação no software, por exemplo, de comandos de voo, eles pegavam esse software, eu fazia o download, que também não é muito fácil você, simplesmente quando você tem uma modificação, ir lá, não é igual um celular, que você vem aqui e atualiza o sistema. Então, a gente precisava remover os componentes eletrônicos. Eu tinha um outro computador muito específico, um conector específico para os componentes eletrônicos, tinha que ter todo um cuidado com carga estática, você tinha que ter todo cuidado ali, você tinha que seguir uma série de requisitos, instalar essa nova modificação no hardware, depois você tinha que proteger o componente, depois você tinha um outro processo para instalar no avião, depois você tinha que fazer novos testes para ver se aquele software estava de acordo com aquilo que foi passado inicialmente. Então, assim, eu trabalhava muito com essa questão de interface, de coleta de dados, depois de atualizar os componentes eletrônicos para fazer interface com o avião. Então, eu me recordo que com isso, logo após os testes, eles rodavam. Primeiro nós fazíamos os testes no laboratório, depois coletava esses dados, inseria na caixa eletrônica, depois você rodava esses testes novamente no avião. E eu acredito que você deve ter colocado muito a mão na massa ali, você vai ali dentro da aeronave e tem que mexer em tudo. Então, essa parte experimental
é muito complexa e, como você disse também, é muito interessante a gente saber que não é uma pessoa que é responsável pela parte experimental, é toda uma equipe, cada um toma conta de um dos processos da parte experimental, da parte, digamos, de pôr a mão na massa, né? Mas perfeito. E Pedro, a gente já está chegando aqui ao final da nossa conversa, mas antes da gente encerrar, eu quero perguntar também uma outra pergunta que eu gosto muito de fazer aqui para os nossos convidados, que é pensar no futuro, né? E dentro do tema que a gente está conversando aqui, como é que você enxerga que vai ser o futuro dos processos de produção na engenharia e como é que você também enxerga a participação da simulação computacional para auxiliar nessa evolução iminente que a gente já está vivendo? É uma excelente pergunta, Thiago. Como você disse no início, a indústria 4.0, então falando até da indústria 5.0, ela está chegando aí e a gente vai ver novas tecnologias no processo produtivo, novas tecnologias com inteligência artificial, com machine learning, deep learning. Você vai ter uma presença maior de big data, que hoje você consegue colocar sensores em tudo, extrair uma enorme quantidade de dados. A gente precisa fazer um uso melhor de dados, porque hoje na indústria dados é o ouro do século XXI, é o petróleo do século XXI. Que diga o Google, né? Então, essa é uma outra questão que está chegando muito forte na indústria, fazer o uso de Big Data para você melhorar a qualidade, para você melhorar os processos, para você otimizar os processos, para você prever falhas. E aí vem a questão das simulações, que você precisa fazer o uso de modelagem e simulações para desenvolver novos produtos. Perfeito, Pedro. Mais uma vez eu queria agradecer aqui a sua presença, muito obrigado, é um prazer ter um colega de turma e ver o sucesso dele, saber que lá no começo dos nossos estudos você era aquele rapaz ali sempre querendo se dedicando, querendo saber mais, e chegar agora aí num ápice, ápice não, ainda falta muito ainda, mas chegar num ponto da sua carreira de sucesso é um orgulho para mim, fico muito feliz em tê-lo aqui convidado nosso da E3S, ter topado conversar com a gente, passar um pouco da sua experiência e contar suas histórias. Muito obrigado pela sua participação, Pedro. Obrigado a você, Thiago. Muito obrigado mesmo pelo convite aí. Então é isso aí, pessoal. Fiquem ligados que semanalmente lançaremos novos episódios aqui na segunda temporada do Kai Talks. A gente vai lançar nas plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e também no YouTube, né? Então, mesmo que a gente não tá fazendo aquele formato dentro do nosso estúdio lá na E3S, aqui a gente também tem as câmeras, você consegue interagir com os nossos participantes, comigo, o apresentador, e com o nosso convidado aqui. Então, como sempre, a gente vai estar conversando nos novos episódios com os nossos convidados sobre os principais temas que envolvem inovação, simulação computacional e tudo que está relacionado a esse fantástico mundo da engenharia. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio e até mais! É isso aí, pessoal. Ficou com dúvida ou tem alguma sugestão? Manda pra gente no nosso e-mail kaitalks@e3s.co.